Clínica da Alma aqui, especialmente produzido para você, esse programa que tem sido gerado no coração de Deus para alcançar o seu coração. E há canais para que esse alcance seja estabelecido. E aqui estão esses homens de Deus, meus amigos, pastor Rogério Goulart, pastor Rogério Sérgio, com o seu topete indefectível, gente boa. Alegria. Pastor, tudo bem? Tudo bem, querido. Sempre é bom estar aqui com você. Já pronto para o churrasquinho? Ô, glória. Glória a Jesus. Só o churrasco. Hã? O que você vai fazer pra gente de gaúcho? Tá bom, você. Eu nunca comi um churrasco que você fez. Então, inclusive, eu duvido que você faça. Ah, tá bom. Eu acho que você levou ali as suas origens. Tá bom. É verdade ou não, pessoal? Eu acredito. Eu quero cumprimentar o meu querido pastor Alzeir Rogério. Rogerinho, sim, senhor. Bom dia, Serginho. Tudo Sim, bem? Senhor, tudo bom. Meu querido pastor Aldemar Guerra. Vou dar 5 logo pro senhor, assim, porque o senhor é top de bola, ainda mais que o senhor disse aí, hashtag eu acredito. Oh, yes, né? E você de casa que quer ser abençoado aqui com o nosso Clínica da Alma, é muito fácil. Participe com a gente. Você está sendo tocado, você está sendo ministrado. E é natural que você queira compartilhar alguma situação que ocorre aí com você, dentro da sua casa. Nós estamos aqui para te abençoar de uma forma também tão direta. Pegue o seu telefone 3253-3320. Você vai falar ao vivo conosco. Ainda que não queira se identificar, sem problema algum. Nós respeitamos o seu direito de anonimato, mas queremos conhecer a sua situação. Porque te abençoando, naturalmente nós vamos alcançar muitos outros aí numa situação talvez bem semelhante. Então, participe aqui do nosso programa 3253-3320, porque hoje nós vamos falar ainda sobre a questão da paternidade, nós vamos falar sobre generosidade e valores. Exatamente. E para isso, o texto base, quem vai compartilhar conosco é o meu querido pastor Aldemar Guerra. Isso, estou ouvindo você. Ouvindo. Só falou e falar ao vivo. Ouvindo. Ok. Então nós estamos aqui com a generosidade de valores, a referência, Salmo 37, 3 e 5. Quer dizer, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te de verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Né? É uma dificuldade para as pessoas a questão de confiar no Senhor. É aquela questão de esperar no Senhor, de entender que Deus, o que Ele tem para nós sempre é bom. Né? Muitas vezes o que as pessoas vão distorcer nisso aí? Né? Elas não vão esperar, vão adiantar, porque elas não vão ter paciência de esperar naquilo que Deus está trabalhando. Fala assim, está demorando, eu vou fazer com minhas mãos, e muitas vezes toma atitudes e lá na frente vai arrepender porque não esperou que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Então nós vemos aqui duas coisas, Deus Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre, Ele tem o momento dEle, a hora dEle, então nós temos que aprender a esperar. Não, né? Muitas vezes a gente anda pelo que anda pelo gente. Em vez da gente orar, pedir a direção de Deus, não. Nós tomamos as nossas posições, as nossas atitudes e não esperamos o momento de Deus. Então, ore, busque orientação naquilo que você vai fazer e não distorça a palavra do Senhor. Ele tem um momento para todas as coisas. E os valores, né? Deus te valoriza como você é, como pessoa, tá? Muitas vezes você mesmo acha que você não é nada, que você não vale nada, que você é menos do que nada. Então, se valorize, porque Deus valoriza e Ele ama você como você é. Maravilha. Já uma palavra já de cura, né, para todos nós aí, essa primeira ministração do pastor Guerra. Que bênção saber que nós temos esse valor diante de Deus e Ele só quer reafirmar, ressaltar esses valores em nós. Que o pecado se encarrega de trazer a miséria sobre nós, não é isso, pastor? Sim. E é uma coisa muito interessante, Serginho, que a gente precisa entender
nessa questão, né, do valor especificamente, que nós temos um valor e nós também acreditamos valor às coisas e às pessoas. E essa relação de valor, ela precisa vir para uma referência que é a referência de Deus e a referência que muitas vezes nós temos através de uma paternidade ou de um relacionamento saudável que vem desde a nossa infância. Uma das coisas que a gente percebe nessa distorção, porque o nosso foco é falar a respeito das distorções que acontecem quando nós temos essas referências, uma das coisas que no mundo nosso, e é muito comum, distorcer essa visão e essa ideia de valor, e que Satanás ele trabalha muito bem usando exatamente esses artifícios, é quando nós passamos a impressão, principalmente para os nossos filhos, de que as coisas têm um valor maior do que eles. E como que a gente de repente passa isso? Por exemplo, a criança vai mexer num CD que está na prateleira. E aí a gente grita e fala, não mexe aí não pode. Aí ele vai, caminha e vai e abre uma gaveta. Aí a gente não mexe aí, não pode. Aí ele joga um negócio no chão, suja o chão. Não pode jogar nada no chão, está sujando o chão. Então isso são coisas que a gente vai falando no automático o tempo inteiro, tentando estabelecer limites e ensinando, mas o que a gente na realidade acaba fazendo o chão limpo é mais importante do que você, o DVD que você vai arranhar é mais importante do que você, aqui, o que está dentro da gaveta é mais importante do que você. Então, outra coisa muito importante é a gente estar ocupado ou fazendo alguma coisa e o filho nos chama. E a gente vira e fala, agora não que eu estou ocupado. Se isso vai se repetindo, qual é a ideia de valor que eu estou passando para o meu filho ou para essa criança? De que o meu trabalho é mais importante do que ele. Então, eu estou ocupado. Isso tudo é mais importante do que eu. Quando a gente pega essa distorção e vai e conecta com Deus, o Pai, a gente tem a impressão de que Deus, porque está no governo do mundo inteiro, e Serginho, como a gente ouve isso com frequência? Não ocupe Deus com estas coisas tão pequenas. Na realidade, é porque nós temos uma visão de valor completamente distorcida. Aquilo que diz respeito a nós é importante para Deus porque nós somos importantes para Ele. Não há nada no mundo que não seja tão importante para Deus quanto as coisas mínimas para você, porque para Deus, você é importante. E quando nós temos essa visão de valor, né? E quando nós sabemos quem nós somos, o que Deus é para nós, o quanto nós valemos para Ele, olha como Deus te valoriza. Ele deu o seu único filho, que se submeteu e obedeceu ao Pai, para dar a sua vida em resgate de você. Então, tem maior valor do que isso? Entregar o próprio filho em seu resgate? Então, não consigo pensar ou imaginar de que tenha algo em Deus que seja mais importante do que aquilo que é importante para mim. Aí eu posso até, né, ser meio assim, egoísta, mas não é egoísmo, é uma visão daquilo que Deus realmente faz em nosso favor. É o estabelecimento da generosidade dele. Exatamente. Quando eu me lembro de Tom Tenney, que foi o autor, que é o autor do livro Caçadores de Deus, e ele, uma vez ele fazendo esse paralelo daquilo que Deus ele ainda quer nos valorizar, ele quer nos valorizar até os nossos defeitos, o nosso vazio. E ele conta o exemplo de um pai que chega em casa cansado e os seus filhos, olha pai, olha o que eu fiz para o senhor. Ah, tá bom filho, lindo. Aí depois o menino vai, planta bananeira, olha pai, o que eu consegui fazer? Não, legal. E o pai quer mesmo descansar ali. Aí, no instante, o menino sai, vai para um outro cômodo e ele escuta aquele barulho ali, aquele barulho seco. Tum! Meu filho caiu. O pai levanta com todas as suas forças e vai
ao encontro do filho, para valorizar aquele vazio. É quando o menino também, ele reconhecia todas as suas habilidades, mas também o vazio. E eu percebo também, biblicamente falando agora, num exemplo, Jesus com aquela mulher samaritana. Ele propôs ali uma troca para ela. Olha, você me dá um copinho com água, deixa eu beber um pouquinho dessa água, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Vai ser água viva. Olha que troca maravilhosa, né? Isso, que generosidade, né? Do próprio Pai conosco, né, Eugênio? É tremendo. E uma das coisas assim que eu percebo nisso tudo é que hoje o povo está sedento, né? O povo está necessitando dessa água cristalina. Essa água que sacia, né? Essa sede que é uma sede muito mais profunda, muito mais intensa, uma sede que ela vem trazendo muitas vezes respostas, vem muitas vezes necessitando respostas para a vida das pessoas. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula sobre rejeição e aí sempre surgem muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas têm, onde que nasceu a rejeição, que situação e tudo mais. E uma das coisas principais que a gente está falando sobre a questão de paternidade, que aquele que sofreu um baque a respeito da rejeição, ou talvez desde da gestação, ou mesmo desde a concepção, já foi uma concepção indesejada, não aceita, não bem-vinda. Então essa pessoa começa em vias fora do casamento? Fora do casamento, muitas vezes, né, em muitos casos. Então, o que acontece é que as pessoas elas têm muita dificuldade de confiar. Elas têm uma dificuldade de confiar nos outros e, consequentemente, têm dificuldade de confiar em Deus. Não é? Porque, mas e se Deus me trair? Ou se Deus não fazer nada a meu respeito? Por que eu já sofri as situações todas e Ele, sendo Deus soberano, nunca interviu para que evitando que eu tivesse enfrentado essas situações? Então são dúvidas que levam as pessoas a tomar uma posição. Se aqueles que deveriam de me amar, que seriam teoricamente pai e mãe, não demonstraram, até hoje não demonstram isso, né? E Deus, que eu percebo distante e surgiram situações na minha infância que Deus poderia ter intervido, né? Ele não é o todo-poderoso, soberano. Por que eu passei por uma situação, por exemplo, de molestamento, de abandono, né? de abuso sexual, de humilhação? Por quê? Não é? Então, isso gera dificuldade de confiar nos outros e confiar em Deus. Então, por quê? Porque entrou ali uma semente da rejeição. Só que qual é o diferencial com Deus? É que Deus não nos abandona, Deus não nos rejeita, não é? Tanto é que no momento que aquele gametazinho começou ali, não é? Ou seja, aquela célula começou a crescer, o Senhor disse: haja, através do seu poder e sua autoridade. Né? Haja o Rogério, haja o Sérgio, né? Pela palavra do Senhor, que é um milagre. A gestação é um milagre. Né? O dom da vida é um milagre. Né? Assim como o perdão é um milagre, é sobrenatural. Então, o que Deus quer fazer é que, através do sacrifício da cruz do Calvário, que a palavra de Deus, em Isaías diz que foi o homem mais rejeitado, não é? O mais rejeitado foi Jesus. Então, ali na cruz do Calvário, ou seja, ele chupou, ele drenou para si todas as rejeições das gerações passadas, as gerações presentes, as gerações futuras. Ele chupou sobre si todo o efeito danoso, aniquilador dessa semente, dessa raiz chamada rejeição. Para quê? Para que nós então possamos lançar sobre ele a nossa dor e a nossa rejeição e absorver dele então a cura, a restauração que veio através do seu sacrifício. Para quê? Para que primeiramente eu seja sarado no meu coração, eu possa perdoar quem precisa ser perdoado. Muitas vezes as pessoas precisam se perdoar porque carregam uma culpa tão pesada sobre os seus ombros, e aí a gente possa experimentar com um coração leve e livre o texto que o pastor Guerra leu do Salmo 37, principalmente o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não é? E ainda o versículo 6 diz: fará sobressair sobre ti a sua justiça, não é? Como o sol ao meio-dia, mais ou menos diz isso o texto.
Então, é isso que o Senhor espera, que nós possamos confiar nele, porque ele tem o melhor para cada um de nós, não é? Mesmo que as pessoas nos decepcionem, mas ele não vai decepcionar. E o maior exemplo desse amor, dessa generosidade, de aceitação, de regeneração, de cuidado, é quando ele coloca registra na palavra dele pelo profeta Isaías, ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que ainda mama, eu não me esquecerei. Então ele se apresenta. Esse texto e é essa tremendo. apresentação ali de Deus não tem expressão maior do que a própria cruz, Com né? certeza. De generosidade. É porque tem certas situações, muitas vezes a gente é questionado dentro da área de cura assim, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Essa semana mesmo fui questionado nisso. Olha, porque muitas vezes nós temos que passar. Você entendeu? Nós temos que ser sujos, né? Deus permite que a gente passe, primeiro, para você crescer. Segundo, que tem situações que vão ajudar você lá na frente a enxergar outras que você vai passar e vai ter que superar. Então, o Senhor permite aquilo ali para você crescer, para você não sofrer um impacto maior na outra que vem na frente. Tá? Você vai furar uma onda pequena, vai aprender, porque quando vier a grande, você sabe se virar nela. Então, muitas vezes, as pessoas nos questionam sobre isso. Deus é soberano. Ele deixa você passar por aquilo, porque Ele quer que você crie uma maturidade e que você cresça naquilo. Então, Ele sempre tem o melhor para nós. Agora, dentro do processo, visto que passamos por esses momentos todos, foi o molestar, como o pastor Rogério citou, o abandono, a rejeição, o divórcio dos próprios pais, isso significa para a gente essa distorção da imagem de Deus. Como nos apropriar desta generosidade de Deus, vendo como pai? Eu dou o meu próprio exemplo. Tenho meu pai, tenho minha mãe, conheço, louvo a Deus pela vida deles, pela saúde, pelo cuidado deles comigo, e muita coisa eu recebi. Mas, por exemplo, meu pai ele nunca foi aquele pai tão presente, tão amigo, tão parceiro, de uma boa conversa. Nós não tivemos isso. E quando eu me vejo, aí teve um momento lá onde descobrimos lá que tinha uma outra família, enfim, foi um momento de dor, né, para todos nós. E dali, desse momento ali, startou aquele processo onde eu fui para o mundo mesmo. Aí, embora não era crente, eu estava já no mundo, né? Então eu me lancei mesmo a isso. Força, e né? com 18 anos eu me converti ao Senhor, entendendo quem era Deus. Mas durante um tempo, muito tempo, eu falava, pai, obrigado pelo dia, pai, me abençoa nisso, pai, abençoa fulano, mas a relação ainda não era, porque eu tinha essa visão. Eu entendi na minha vida, numa maneira assim, muito objetiva, até foi um marco, quando eu me tornei pai. Erro ainda em algumas coisas, Claro. replicando o que eu recebi. Com certeza. Como então alcançar o conhecimento, nos apropriar dessa generosidade do pai? Uma das coisas, Serginho, que a gente precisa identificar, e graças a Deus que Deus nos deu a oportunidade nesses dias de tratar desse assunto, é a gente entender aonde que pode se estabelecer essa distorção dessa imagem que não condiz exatamente com aquilo que Deus é. Então, na maioria das vezes, essa distorção ela vem do nosso relacionamento com o nosso pai físico, com o nosso pai biológico, ou aquele que nos cria na função de pai. Porque mesmo não sendo pai biológico, ele pode ser o pai adotivo e ele vai transferir esses valores também, da mesma maneira, porque ele está na função de, né? Na função da paternidade. Exatamente. E essa é a coisa das mais importantes dentro da própria visão do Evangelho. Por quê? Porque Deus, ele quer se revelar a nós de maneira que nós venhamos entender que somos filhos dele. Porque esse é o propósito desde o princípio.
Quando a gente olha as genealogias, sempre que a gente chega em Adão, diz Adão, filho de Deus. Então o propósito o tempo inteiro de Deus é ter filhos, gerar filhos e que possamos gerar filhos para Ele. Então, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, né? O propósito eterno de Deus, que sejamos uma grande família de todos os filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Então, essas distorções da paternidade, ela vem como realmente um instrumento de Satanás para impedir que a gente possa alcançar essa plenitude no nosso relacionamento com Deus. Fomos religados a Deus? Sim, ele não pode impedir mais, mas ele pode impedir que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento que realmente seja satisfatório, seja abundante. Na questão da generosidade, uma das coisas que distorce essa visão da generosidade de Deus é quando nós aprendemos que nós recebemos à medida daquilo que nós fazemos. Então, eu ganho um presente de final de ano se eu passar de ano. Eu ganho um presente de aniversário se eu for bonzinho. Eu só tenho direito se eu fizer alguma coisa. Então, na realidade, nós incutimos isso, né, e recebemos isso, de que há uma relação de troca. Uma meritocracia, vamos dizer. Onde eu preciso fazer e ser para depois receber. E não é assim que... A cruz nos mostrou o contrário. O contrário. Então, isso nos tira o foco da generosidade. Deus é generoso. E Ele é generoso porque Ele é. E pronto. Ele é galardoador porque Ele é. Ele é abençoador porque Ele é. Ele é gracioso porque Ele é. Ele é misericordioso porque Ele é. Acabou. Eu não preciso fazer nada. Então, essa cultura de que eu tenho que fazer e eu tenho que ser para depois receber, isso acaba trazendo uma distorção nessa relação de generosidade de Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não mereço isso. E a gente pensa assim, e a gente vê quando você fala cultura, e eu percebo que isso é muito forte mesmo culturalmente. Porque todos nós aqui, eu imagino, nós quatro aqui sentados aqui e os nossos telespectadores, aquela questão. Eu fui ensinado assim, você só vai ao clube se você lavar o banheiro. Eu tinha essa tarefa na minha casa. Sério? Sério. Você só vai ao clube se arrumar o seu quarto. Então isso também é uma forma de corrupção, da gente não fazer também na exploração do quê? Da espontaneidade, da boa vontade, da proatividade, né? Com uma palavra aí, né? Bonita. Né? E Deus não é tácito a observar isso, né, Rogério? O que é isso? É o homem hoje que está gastando com força. Por esse tempo com o Rogério, e ele voltou, então... Essa segunda eu não entendi, não. Não é verdade? A gente é corrompido. E Deus ele não está silencioso a isso. Ele quer nos mostrar, olha, é do jeito que você está. Claro. Isso é o que impede as pessoas de virem para Deus. Sim. Não, eu preciso melhorar a minha vida, porque... Eu vou para Deus todo sujo, todo bagunçado, eu bebo, afinal de contas eu bebo, eu fumo, eu traio minha mulher, eu falo mentira, eu fofoco, eu não sei o que lá, eu corrompo, eu pago propina. Deus não me quer. Deus não me quer, porque Ele quer alguém talvez perfeito. Vou acertar tudo isso primeiro para depois ir, não, vai primeiro. Não tem jeito, e na verdade não tem jeito de acertar isso tudo primeiro. Não tem. Se Deus não entrar na história, a gente não acerta nada. Aí é como se nós quiséssemos ser generosos conosco. Com certeza, isso mesmo. Não tem jeito. Aí não tem jeito, não. E na verdade nós somos muito maus com a gente, porque nós nos privamos dessa oportunidade de encontrar essa graça. Claro. Aí a graça de Deus. A graça de Deus, né? Porque é a graça e nos concede de graça, não é? O dom eterno de Deus, a ação, ou seja, o Senhor Jesus é o nosso religare, né? Ou seja, esse que religou, nos criou essa
essa ponte de acesso a Deus, né? Que ele é o Supremo Pontífice, né? Então ele é a ponte que nos ligou ao Pai. Viu onde você foi mexer? Teologicamente, só para responder para esse senhor aí que você falou, como é que é o nome dele? Seu Tássio? E a morte foi vicária, então, para mim não ficar para trás. Exatamente. Então, essa é a coisa maravilhosa, não é? Que nós podemos experimentar no Senhor, né? Ou seja, Ele fez todo o trabalho para que nós pudéssemos, você que está nos assistindo, possa experimentar, né? Ou seja, essa cura, essa libertação, e você verdadeiramente experimentar ser enxertado numa grande família, né? Que é a família do Pai, do Senhor, né? Porque o processo todo ele já fez, para você ir da forma que você está, né? Não é aquela coisa, não, então eu vou eliminando isso. Antes eu fumava 4 maços de cigarro por dia, hoje eu já estou fumando 2, já estou melhorando, né? Estou fumando um, né? Experimente aquele que tem poder para te libertar plenamente, né? Da dependência, seja ela qual for. Senão fica igual um cara, né, Rogério? Com uma piteira de 1 metro, né? Aí o cara falou, essa piteira ganha. Ele falou, não, o médico mandou ficar longe do cigarro, né? Aí não resolve o problema, né? É uma situação, né? É uma situação. Agora, Rogério, aqui, Serginho, desculpa te contar. Só para dar um recado para os nossos amados. Isso que eu ia lembrar. É mesmo? É verdade, tá é de verdade. Então, algumas pessoas têm falado assim, pastor, o senhor colocou aí a data limite para fazer a inscrição, que foi ontem, terça-feira, né? Para o nosso acampamento, que vai acontecer agora, na sexta, sábado e domingo. Mas muitas pessoas têm ligado, puxa vida, meu salário sai agora, né? É início de mês, será que não dá para vocês postergarem um pouquinho mais ou dilatar o prazo? Então, assim, entendendo essa necessidade, a gente está dilatando um pouco mais o prazo para você fazer essa inscrição até amanhã, impreterivelmente. Por quê? Porque nós precisamos saber exatamente a quantidade de pessoas para a gente poder nos preparar nesse sentido, né? A pessoa ela está recebendo agora, Rogério, e pediu para dilatar esse prazo, vocês acataram isso, mas só que ela não tem o dinheiro todo. Aí pode dar para o mês que vem, pode dar uma parcelada, dividir, pode parcelar, não tem problema nesse sentido. Então, entre em contato conosco, né, nos nossos telefones lá no Ministério, ou mesmo você encaminha um e-mail, né, para o Ministério, que a gente vai responder, já vai encaminhar para você o link. Você pode fazer isso pela internet, você pode usar seu cartão de crédito, né? Algumas pessoas falaram isso, puxa, minha data boa do cartão é agora, né? Dia 5, né? Então dia 5 é amanhã. Então, assim, o que a gente quer, na realidade, é poder facilitar para que você esteja lá conosco, né? Nesse final de semana. Então, corra lá, entre em contato com o pessoal, eles estão lá agora, você pode conversar, pode acessar, mandar um e-mail, que a gente vai estar lá durante o dia todo e até às 18 e normalmente às vezes a gente vai até 19 horas justamente para poder facilitar o acesso das pessoas. Então, não deixe de estar conosco nesse final de semana e você também experimentar, né, uma graça do Senhor sarando as áreas da sua vida em função dessa questão de prazo. Então, entre em contato que a gente vai buscar uma solução para você, viu? Rogério, uma pergunta. A pessoa, ela está nos assistindo, quer participar, mas ela diz assim, olha, eu não sou membro de uma igreja, como eu faço? Claro. Olha, não existe restrições, primeiro, a placas denominacionais e principalmente se você, por exemplo, não é um cristão, não é, vamos usar aqui, um evangélico, muitas vezes as pessoas dizem, né? Então talvez você participe de alguma outra igreja, ou mesmo não é de igreja nenhuma. Mas eu tenho assistido vocês, tem sido uma bênção na minha vida, mas eu entendo que eu tenho algumas áreas que eu preciso ser restaurado. Então, isso não impede você de estar. Pelo contrário, você é muito bem-vindo, porque nós estamos falando de um pai, que é um pai que está com seus braços abertos a todas aquelas pessoas, né? Então, assim, não está restrito. Você pode entrar em contato, que independente se é membro, não é membro de igreja nenhuma, se é de alguma outra religião, não se importe com isso, não. Esteja conosco, vai ser uma bênção. Que maravilha de convite. E eu queria, então, pedir ao nosso pastor Olze e Rogério para estar, assim, fazendo a sua consideração final aí sobre esse tema de hoje, para a gente estar abençoando e fechando com chave de ouro o nosso programa Clínica da Alma. Você tem um valor.
E esse valor foi Deus quem estabeleceu. Amém. Esse valor não está baseado naquilo que você acha e nem naquilo que os outros dizem a seu respeito, mas naquilo que Deus sonhou para você. E Deus, Ele é generoso. Ele não limitou aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Amém. Ele liberou sobre a sua vida de acordo com o valor que Ele te deu e a generosidade dEle. Então, muitas vezes, você pode achar que é pouco, mas a generosidade de Deus é muito maior do que você pensa. Então, o seu valor sobe para um patamar muito mais elevado. Creia nisso, porque essa é a vontade de Deus para você.